Olá, chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural em mais uma edição da série Luz, Câmera, Goiás. A convidada, a entrevistada de hoje, a produtora de cinema, a produtora cultural Débora Torres. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Raízes Jornalismo Cultural na série Luz, Câmera, Goiás. O programa de hoje recebe a atriz, produtora cultural, idealizadora, realizadora de vários festivais pelo país. Obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui, Débora. Bom, a honra é toda minha, porque o programa Raízes é um marco cultural na história do estado de Goiás, né? Um programa essencialmente voltado para a cultura goiana, valorizando os talentos da terra. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui no programa para conversar um pouco com você sobre o cinema goiano, festivais de cinema e quanto à carreira de atriz. Bom, há algum tempo que eu não atuo, né? Mas é um grande prazer estar aqui no programa Raízes. Edival Lourenço. Pois é, Dracene, mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você, hoje aqui conversando com a produtora, né, principalmente produtora de cinema, Débora Torres. Muito obrigado, Débora. E obrigado a você de casa, que você tem uma boa companhia aqui com a gente. Bem, para começar, a Débora sempre há esse conceito de média, curta, média, longa metragem, né? Qual o conceito? Por que definido assim, curta, média e longa? Bom, quando a gente define o conceito de curta, média e longa, é para definir a minutagem e o tempo do filme, né? Então, o que é curta-metragem? No Brasil, o padrão de curta-metragem chega até no máximo 15 minutos, né? O padrão americano de curta-metragem vai até 20 e o padrão europeu vai até 30 minutos. A partir de 30, 32, aliás, 35 minutos já começa o média-metragem. O média-metragem pode ir até 45 minutos, até 50, não pode exceder acima do 70, perdão, porque acima de 70 minutos já é o padrão de longa-metragem. Então, o nosso curta é mais curto que o dos outros? Sim, sim, o nosso curta, em termos, porque hoje já não se obedece mais esse padrão, já que aquela lei que obriga a exibição de um curta-metragem de 15 minutos nos cinemas brasileiros e que deu lugar aí aos trailers dos filmes brasileiros e americanos, ela não é cumprida no Brasil. Então, hoje o curta-metragem, dependendo do festival, ele alcança aí até seus 25, 30 minutos, dependendo do festival, né, evidentemente. Bem, Débora, você é produtora de vários festivais, você é uma pessoa dinâmica, você não dorme quando tem um festival que você está produzindo, está ajudando a organizar. Então, você trabalhou no Festcine, foi a produtora durante vários anos, agora no Festival de Anápolis. Conta para nós assim, como é que é essa experiência, porque você, para ser a produtora, você tem que estabelecer os primeiros contatos com as atrizes, com os diretores, com o pessoal que faz cinema no Brasil inteiro, né? Isso é difícil, claro, mas como é que é essa vida? Como é que é essa relação com esse pessoal todo? Olha, a relação com esse pessoal todo é muito intensa, porque, na verdade, você disse muito bem, aqui em Goiânia nós começamos com a produção do Festcine Goiânia, inclusive na época você era o diretor de eventos da Secretaria da Cultura. Então, a partir do momento que eu e Miguel Jorge apresentamos um projeto para o secretário da época, Kleber Adorno, ele pediu que se instituísse uma comissão consultiva, né? E a partir desse momento, com representantes de todas as áreas de Goiânia, de todas as associações cinematográficas, nós fomos definir o formato do Festcine Goiânia, né? O formato definitivo de longas-metragens nacionais, de curtas-metragens goianos, vídeos universitários, enfim, o vídeo caseiro, o vídeo escolar, que fez um sucesso imenso, né? Então, assim, foi maravilhoso, porque a partir do momento que você convida, ou que determinado filme é selecionado para um festival, em meio a tanta coisa boa, né, que é inscrita, então aí realmente você começa um movimento cinematográfico de intercâmbio, de formação
formação de plateia, de capacitação técnica, né, das pessoas da cidade, da região que vêm para as oficinas, para os seminários, para os debates. Então isso é maravilhoso, porque o objetivo de um festival é também a difusão de filmes, mas especialmente a capacitação técnica, né, dessas pessoas que se envolvem com o cinema, ou seja, dos cineastas locais. Então, assim, é sempre maravilhoso participar deste movimento. Eu sou realmente uma pessoa apaixonada pelo cinema brasileiro, apaixonada por aquilo que faço, e claro que eu também me arrisco a dirigir filmes, né, longa-metragem, documentário, como eu fiz com material aí com a vida do Padre Pelágio, né, que está em processo de canonização no Vaticano. Então, assim, para mim é sempre uma grande alegria, um grande prazer. Eu gosto de estar nesse meio, de me relacionar com essas pessoas, e é sempre muito gratificante, a gente aprende muito. Você já esteve algumas vezes, pelo menos, no Festival de Gramado. Você tirou alguma ideia de lá para poder trazer para os seus trabalhos? A gente sempre aprende muito, né? Mas é que, por exemplo, o que tem lá com relação à mostra competitiva de longas era o que a gente já tinha aqui, né? Eu me lembro que quando a gente lançou o Festicine Goiânia em 2005, nós fomos até lá fazer a divulgação da primeira edição do Festicine Goiânia. Foi quando eu entrei em contato com o crítico de cinema Rubens Evaldo Filho, e a partir desse momento ele foi curador de todos os festivais que eu produzo, que é uma pessoa criador também do Festival de Paulínia, né, do Polo de Cinema de Paulínia. Então, assim, é super interessante esse intercâmbio, mas o formato do Festicine Goiânia sempre foi elogiadíssimo nacional e internacionalmente. Tezuka Yamazaki mesmo dizia que é o modelo de festival mais interessante que ela já conheceu na vida, porque você trabalhava ali com a criança na escola a partir, né, com essa formação de plateia, com a criança que participava do festivalzinho, com a criança que fazia produção de filmes, né, de curta-metragem, através da criação do vídeo escolar. Então ela achava assim o mais encantador de todos os festivais. Ela considerava realmente o Festicine Goiânia, e deu entrevista falando sobre isso, porque ele reverendava desde a criança, através do vídeo escolar, até a população da cidade, através do vídeo caseiro, o vídeo universitário, né, a formação do cineasta, o curta goiano, longa-metragem nacional, tanto de documentário quanto de ficção. Então, assim, a gente aprende, claro que a gente aprende muito participando desses festivais, porque normalmente tem encontro de produtores de festivais, e ali também acontece um intercâmbio onde você troca experiências com essas pessoas também que produzem festival em todos os cantos do país. Isso é muito enriquecedor, né? Sem dúvida alguma. O Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. Raiz e Jornalismo Cultural na série Luz, Câmera, Goiás. Nossa convidada hoje, a entrevistada, é Débora Torres. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doraci, no bloco passado, a Débora disse que não há um cumprimento da lei que obriga o cinema a passar os filmes de curta-metragem naquela antecedência do filme principal que vai passar. Infelizmente não é cumprida. Agora eu pergunto para você o seguinte: eu vejo que há uma movimentação muito grande na produção de curtas, na execução de curtas e tal. Mas esses filmes, eles são feitos para poder ser visto onde? Pois é. Então, vamos falar, por exemplo, a respeito do curta-metragem. Então, qual é o objetivo do curta-metragem? Na realidade, o curta-metragem é o grande exercício do diretor, porque é muito mais difícil você fazer um curta-metragem, você sintetizar o que você quer passar no curta do que no longa, porque no longa você tem tempo suficiente para convencer o telespectador da sua história, né? Se ela vai conquistá-lo ou não. E dizem que a partir de 5 minutos de exibição de qualquer filme, ou você agarra o telespectador pelas pernas, literalmente, ou ele se sente fora do filme e aí realmente o filme não vai conquistá-lo, né, digamos assim. Com relação ao curta-metragem, a grande janela de exibição dos curtas-metragens, na verdade, são as mostras e os festivais de cinema, né? Agora, o que é uma mostra de cinema? As mostras de cinema, normalmente, elas não dão troféus, né, com exceção de poucas, e elas não dão premiação. Elas traçam mais um panorama, ou do cinema brasileiro, cinema do Centro-Oeste, curtas goianos. Os festivais de cinema não. Os festivais já são mostras competitivas. Eles vêm realmente para disputar entre si as várias categorias competitivas de longas metragens, de ficção, de documentário, de curtas metragens, e aí temos festivais temáticos,
como fica, por exemplo, e os não temáticos, né, como esse que eu realizo, que eu prefiro optar pelo não temático, porque é uma produção muito grande de curtas de todos os tipos, e Goiânia, por exemplo, tem uma efervescência muito grande de curtas-metragens. Mas digamos que o nosso telespectador está lá na casa dele assistindo o nosso programa e ele está com vontade de ir para ver um curta, para ver os curtas que você está falando, que são bons, que são bacanas. Tal. Onde é que ele vai para poder assistir? É um grande problema. Ou ele vai no portal de curtas da Petrobras, mas aí só exibe-se os filmes patrocinados pela empresa, ou ele realmente baixa no YouTube, na internet, ou entra no site dos cineastas, que às vezes dispõe, né, esse tipo de mídia, ou enfim, ele realmente vai ter que ir numa locadora para ver se lá tem curta-metragem, algumas dispõem, né, desse acervo de curtas-metragens locais. Eu me lembro que a Caravídeo tinha esse material, porque quando eu ganhei um concurso do Ministério da Cultura, com o roteiro de Miguel Jorge, chamado O Ataú, isso aí em 2000 esse filme foi feito, ganhamos o concurso Brasil 500 anos, nós dispomos gratuitamente até para a Caravídeos locar esse filme, né? Seria uma contrapartida e ao mesmo tempo uma divulgação do nosso trabalho. Então seria isso, ou numa locadora que trabalha com curta-metragem, ou realmente em festivais de cinema, ou em canais no YouTube, ou enfim, nos sites dos próprios diretores. Fora isso, não há, infelizmente, assim, ou claro, em emissoras de televisão, que às vezes, né, igual vocês já realizaram, aquela mostra, né, de curtas-metragens pela televisão. As emissoras que realmente valorizam a cultura local estão sempre fazendo isso, ou em programas também de televisão voltados para o curta-metragem. Você está falando de janela de exibição, e o curta tem essa dificuldade, mas o cinema brasileiro hoje tem uma janela muito maior, por força de lei, Sim. em que os canais pagos, né, eles exibem, são obrigados a exibir, também os cinemas, né, os filmes brasileiros, filmes nossos aqui, produzidos aqui. Né? Isso tem estimulado a novas produções, Débora? Como é que você vê essa questão? Tem estimulado bastante, porque assim, o grande problema da produção, digamos assim, tanto de curta, né, que custa dinheiro também, porque tem gente que fala, é um curta, não vai gastar muito, mas gasta sim, dependendo do curta-metragem. Hoje é um mínimo de 60 mil, na verdade, para você fazer um curta-metragem de ficção e um mínimo de 30 mil para você fazer um curta-metragem documentário com o mínimo possível de infraestrutura. O ideal não é isso. O ideal hoje, com a mídia digital, né, porque já que o 35mm está se aposentando e a partir de 2015 já como se diz, os cinemas brasileiros, na verdade, já estão se equipando para trabalhar somente com projeção digital. Então, realmente, a película vai cair. Isso vai baratear os custos, tanto da produção quanto da exibição de cinema. Através de via satélite, vai ser possível você transmitir uma sessão do filme ao mesmo tempo para 20, 30 cinemas, por exemplo, no estado de São Paulo, ou nacionalmente para uma rede de 150, exemplo, dependendo do que se pretende com essa projeção. Débora, mas 60, 80 mil, que seja 100 mil, é muito pouco, porque, na verdade, o custo maior, né, Edival, da produção de um filme não está necessariamente no suporte, no filme, se é DVD e tal. Eu penso que o custo maior é exatamente nas locações, com atores, com outro tipo de... o roteiro, a música. Não, tudo bem. Eu estou falando assim de um mínimo, mas do mínimo mesmo, porque o ideal é que você produza um curta-metragem documentário com no mínimo entre 60 a 80 mil, né, incluindo todas essas despesas que você citou, e é claro que tem muito mais despesa, né, uma planilha orçamentária de um filme, ela é muito detalhada, realmente exige uma equipe técnica, uma equipe artística, se for um filme de ficção, enfim, tem toda a estrutura realmente de roteiro, de locação, de pagamento dos cachês, porque o ideal é que todo mundo receba, sim, para fazer o seu trabalho, inclusive o diretor, né? O diretor, o roteirista, enfim, toda a equipe de fotografia, a equipe de direção de arte, enfim. Realmente o ideal é que você trabalhe com as condições necessárias. E um curta-metragem de ficção, a meu ver hoje, é na faixa de 100 a 150 mil
o mínimo para se fazer. Então, por isso que a gente incentiva muito o lançamento de editais de cinema, que a gente valoriza muito os editais do Ministério da Cultura, porque hoje no Brasil, se você vai produzir, por exemplo, a gente se referindo às leis locais, estaduais. Então, temos a lei municipal, né, de cinema, que dá no máximo R$60 mil para a produção de um filme. Temos também o Fundo de Cultura, temos a Lei Goiás, se eu não me engano, vai até um patamar de 300 mil. E temos os editais do Ministério da Cultura, os editais da Petrobras, né? E aí os editais do BNDES já são mais voltados realmente para longas comerciais, né? Então, com relação a essas leis de aprovação, temos as municipais, estaduais e também a Lei Rouanet, que incentiva claramente o curta-metragem de documentário ou de ficção que não vai entrar em cartaz comercialmente. Se o filme for entrar em cartaz comercialmente, aí ele já é um longa-metragem comercial e é a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, é que direciona todo esse processo. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. Raiz e Jornalismo Cultural na série Luz, Câmera, Goiás. Nós hoje estamos recebendo a Débora Torres, produtora de cinema, produtora cultural. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, a Débora falou tanto de leis municipais, estaduais, federais e tal. Alguém no Brasil faz cinema sem ter algum patrocínio oficial? Dá conta de sustentar isso ou é inviável? Bom, eu, graças a Deus, cometi essa peripécia com relação ao filme Vazio Coração, que, na realidade, o que aconteceu? Nós colocamos o filme na lei, que é através da Lei de Audiovisual, artigo 1A da Ancine, porque era o primeiro longa-metragem do Alberto Araújo, e não conseguimos captar, nem no estado de Goiás e nem no Brasil, em nenhum lugar, nem em Minas Gerais, que há também lá uma grande dificuldade de captação, segundo Elvésio Raton e outros cineastas locais. Então, eu comecei a fazer o quê? A buscar patrocínios direto de prefeitura, das prefeituras, aliás, de Araxá, por exemplo, que patrocinou, da própria estrutura do Grande Hotel Tauá, né, o Grande Hotel Barreiro de Araxá, e, enfim, prefeituras de patrocínio. Realmente eu fiz um marketing direto para conseguir fazer o filme, porque não era um filme barato, não dava para o primeiro filme do Alberto ser um filme de R$1 milhão. O filme era na faixa de 3 milhões e 800, com lançamento 4 milhões e 500, mais ou menos, levando-se em conta toda a estrutura, evidentemente, não foi tudo em verba, sabe? Mais da metade em estrutura, porque isso é fundamental também. Se você não tem o dinheiro para aquilo, mas se você ganha aquilo, é a mesma coisa, porque você teria que ter dinheiro para pagar aquilo. Então, se te dão a toda a estrutura, o apoio logístico é a mesma coisa. Então, nós conseguimos, graças a Deus, realizar O Vazio Coração, que tem a distribuição da Califórnia Filmes, e foi um filme que realmente nós produzimos através de marketing direto. Saiu, estreou no cinema sem a logomarca da Ancine, não porque a gente queria, bem que nós gostaríamos de ter conseguido captar, mas como eu expliquei, a captação máxima para o primeiro diretor de cinema na lei audiovisual é no máximo 1 milhão. E na verdade não é nem 1 milhão, porque você tem que dar contrapartida de 20%. Primeiro você deposita 20%, que nós não tínhamos, para depois você conseguir administrar o restante, caso você realmente consiga fazer a captação total. Então, se consegue, sim, eu conheço vários cineastas brasileiros que conseguem, fazendo parcerias com outras produtoras, com empresa, buscando patrocínio direto. Claro, se o patrocinador acredita no seu projeto, sem dúvida alguma, ele vai apostar nisso. Claro que vai ter a merchandise, mas também não tem como, né? Você fazer com captação direta sem você fazer um merchandising no seu filme. Aí realmente o patrocinador tem que ter um retorno, já que ele não vai abater em nenhuma lei de incentivo fiscal a verba que ele está patrocinando o filme. Aí é você trabalhar muito bem esse merchandising com o diretor do filme, com o roteirista, com o diretor de arte, mas fazer o filme. Tudo pelo cinema brasileiro. O Vazio Coração, quando vai ser o lançamento? Pois é, o lançamento do Vazio Coração, agora só vai ter o lançamento em DVD, porque nós já lançamos comercialmente no ano passado, no mês de novembro, nós fizemos aí mais de 7 capitais brasileiras, percorrendo essas capitais com um elenco, participamos também de festivais, ganhamos o Festival de Natal como melhor filme, melhor ator para o Murilo Rosa, que é protagonista do filme, junto com o Otton Bastos também. A gente saúda, né, a realização de um longa
aqui em Goiás, depois de muito tempo, me parece que é desde João Bênio, né? Exatamente, mais de 40 anos depois, nós conseguimos lançar um filme de ficção comercialmente, né? Porque, fora isso, a produção de curtas-metragens em Goiás é fantástica, né? É muita gente talentosa e empreendedora trabalhando ao mesmo tempo. Né? Então, é muito talento, é muita gente também que realiza longa documentário, longa documentário, que vai para festivais também. Eu mesma já dirigi longa documentário aqui. Então, é uma produção muito efervescente de curtas-metragens, sabe? São muitos grupos produzindo muita coisa boa, sim. Né? E os festivais, como vão? O Festival de Anápolis. Festivais, é verdade. A Débora está envolvida agora no Festival de Anápolis. Conta para nós aí, como é que você está fazendo? O que você está aprontando lá, Débora? O Festival de Anápolis foi uma grata surpresa na minha existência, né? Porque tão perto de Goiânia. E eu tive a felicidade de encontrar um prefeito também, outro prefeito, já conhecia um apaixonado por cinema, né? Que era o Íris, depois o Paulo Garcia. E eu conheci o Antônio Gomide, que é um apaixonado por cinema. Levei o projeto, foi aprovado. Não existia ainda uma Secretaria de Cultura lá, mas ele falou, no próximo ano, quando você voltar aqui, vai ter uma Secretaria de Cultura, eu vou ter uma verba destinada para fazer o festival, e tudo cumprido. Aí virou Secretaria da Cultura, e Augusto César, que era diretor de cultura, virou secretário da Cultura, que é um homem assim empenhadíssimo com a cultura, e nasceu o Anápolis Festival de Cinema, né? Com 3 mostras competitivas, incluindo curtas anapolinos, curtas-metragens do Centro-Oeste, né? Que é uma mostra maravilhosa também, a premiação é muito boa, chega quase a 200 mil, e com longas-metragens de ficção competitivos, só que vem para lá todos os filmes, né, a curadoria do Rubens Evald Filho, mas só participa de Anápolis filmes de longa-metragem de ficção premiados em festivais de cinema brasileiro. Por falar em dirigentes, prefeitos, nós temos que também aqui prestar uma homenagem ao governador Marconi, porque ele criou um festival ambiental que hoje é um dos mais importantes festivais ambientais do mundo, né? Do mundo e com maior premiação ambiental do planeta. Isso aí, realmente, o estado de Goiás deve, né, ao governador Marconi Perillo, que é também muito apaixonado pela área cinematográfica. E isso é muito bom, né? Na época também, o atual secretário da época, Nachaú, muito envolvido, enfim, com a produção desse festival, que é um orgulho para Goiás. Né? Sem dúvida. E os secretários que vieram depois, hoje o Giovanni Filipe também deu sequência. Ampliou e firmou, né? O interessante, Débora, é que o FICA se firmou também como uma referência em cinema ambiental. Né? E também temos, não podemos esquecer, do Festival da Maria Abdala, Goiânia Mostra Curtas, que já está aí, acho que com mais de 10 anos de edições, né? Então, é realmente um festival que fortalece o cinema goiano, o cinema local, curta nacional e bastante badalado. E esses festivais acabam dando, assim, dando uma ilustração ao Estado, às pessoas do Estado, né? Quando se fala Estado de Goiás, a pessoa se associa ao FICA, associa a estes festivais. Exatamente. Um Estado sem cultura é apenas um território. Né? Eu acho até que nós somos o Estado com o maior produtor de festivais do Brasil. Eu acho. Porque tem o Miau também, tem o Amor à Morte e as Paixões. O Amor à Morte e as Paixões do Gerson e do Lisandro Nogueira, que é um primor de festival, é um único festival internacional assim, não temático, digamos assim, né, fora do FICA. Então eu acho que nós estamos muito bem, mas quanto mais festivais, melhor. Melhor. Né? Maria Abdala, força! O seu festival é uma referência também no festival de curtas do Brasil todo, né? Exatamente. Débora, uma alegria ter você aqui no programa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracene, mais uma vez, uma alegria estar aqui com você, conversando com os convidados do Raiz Jornalismo Cultural, hoje, felizmente, com a Débora Torres. E obrigado a você de casa e até o próximo programa. Até o próximo programa com a série Luz, Câmera, Goiás. Some não!